Vamos para Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, sempre lembrando que a sinagoga fazia uma oposição a Jesus. Pregavam o judaísmo, a lei de Moisés. Eles não entenderam que Jesus estava ali não para destruir a lei, mas para que a lei fosse cumprida. Ele estava ali, entenda bem, com a missão de salvar. Eles faziam oposição. E o Jairo, um chefe da sinagoga, foi procurar Jesus. Por que ele foi? E diz assim: e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, está morrendo. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que saia e viva. Ele deixou de lado todo o preconceito religioso, deixou de lado toda a vaidade de um príncipe da sinagoga por causa da sua filha. Você vê, quando nós quebramos, não, porque eu sou da religião tal, eu sou da religião tal. Eu lembro, que eu já contei, desculpe ser tão repetitivo, no caso da minha mãe, quando ela encontrou, para quem não conhece, ela começou a conhecer o evangelho através do missionário desse jeito. Ela foi num terreiro de feitiçaria que ela frequentava, ia essas coisas. Quer dizer, ela em casa, eu digo que é o seguinte, ela mais ou menos assim, você ouviu alguém falar assim, de uma vela para Deus, outra para o diabo? Era mais ou menos assim, ia num lugar, em outro, qualquer lugar, era o verdadeiro ecumenismo, E a minha mãe, então, ela perdeu o marido dela, meu pai, de acidente, depois uma filha, uma irmã minha, de acidente também, e nesse lugar falaram que a terceira pessoa ia morrer embriagada, na Avenida Brasil, e quem bebia era o Jaime. Portanto, naquela época, quando ela ouviu falar disso aí, eu estava com 18 para 19 anos. E ela então ouviu falar sobre isso. Ela ficou desesperada, foi procurar. Então as pessoas, porque deram uma lista para ela, faça esse ritual aqui, esse despacho, essa oferenda, deram uma lista para ela para desfazer o que foi feito. Tinha que ser uma lista maior do que aquela outra lista. E ela não encontrou ninguém, até que ela encontrou uma só chamada Alda. E a Alda era uma budista. E a Alda disse assim, depois ela se converteu ao evangelho. E a Alda disse: Tereza, eu não sou dessa religião, mas ali na Avenida Suburbana, onde era a funerária, quem conhece muito ali, quem conheceu foi o pastor Paulo Teixeira. O pai dele conheceu mais ainda, O pai dele já está na glória hoje. Aí, entenda bem, minha mãe foi lá. E por quê? Ela passou a dona Alda e ela viu uma faixa dizendo: aqui se te faz macumba, feitiçaria, macumba, olho grande, inveja, de graça. Então ela foi lá. Era o missionário R. Soares, e ela contou. Mas por que eu fui? Ela foi lá. Ela foi por causa do filho, ela não queria mudar de religião. Ela não queria encontrar uma nova religião. Mas aí ela começou a ver o que Deus fez no filho dela. Tanto que o filho dela, eu, batizei a minha mãe nas águas depois. Quer dizer, minha mãe fazia campanha, ela não era convertida, mas fazia. Mas qual é a nossa mensagem aqui? Pelo filho você vai e deixa de lado. O Rogério deixou de lado tudo isso e foi buscar o Senhor Jesus. Aí nós vamos ver aqui na frente, no capítulo 7. Só para você entender isso aqui, como é bonito a Bíblia Sagrada, você estudar a Bíblia que vê. Versículo 24 do capítulo 7 de Marcos. E diz assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder. Não pôde esconder-se. Por quê? Uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo. A filha dela tinha, eu também tinha. Quando eu cheguei na igreja, eu manifestei demônio, Ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Mas atenção para o detalhe aqui. E a mulher era grega. Lembra do grego? Povo sábio, Sabedoria, filosofia, tudo. Entenda, Ciro Fenícia eram conquistadores. A história fala bem dos fenícios, de grandes conquistas e tudo. Quer dizer, uma mulher de um povo sábio, um povo conquistador, que tinham lá os seus deuses, eles tinham lá os seus deuses, Deixou de lado tudo isso e foi ali o quê? Rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Coisa séria. Vemos um chefe da sinagoga, estamos vendo uma mulher grega, Sirofenícia, buscar Jesus. E às vezes o povo de Deus não busca. Jesus vai falar para essa mulher, entenda bem, que não é justo. Aí diz assim:
Mas Jesus disse, deixa primeiro, a mulher grega, rogar de expulsar de sua filha o demônio. Era um demônio que estava na filha dela, ela sabia que era isso. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa a migalha do filho. É como que ele falasse, olha, isso não é para vocês, é só para o pessoal judeu, é só para o pessoal de Israel. Nós podemos dizer, aqui entra aqui, uma pessoa de uma religião tal, ou não, isso aqui é só para os evangélicos só. Mas ela não se ofendeu, não. E não se ofendeu, sabe o que ela disse? Então ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo das migalhas, da mesa a migalha dos filhos. Então deixa eu comer só as migalhas só. Uma migalhinha que eu quero levar. E então ele disse, por essa palavra vai o demônio já saiu da sua filha. Ela foi quebrantada. Mas a mensagem aqui é essa de hoje, o quê? Nós temos que buscar, nós que somos filhos, quer dizer, às vezes não buscamos, quantas pessoas não estão lutando, nós temos que lutar. Isso acontece comigo, acontece contigo, todo mundo já ouviu falar, só dá valor depois que perde. Não é verdade? Às vezes damos valor a alguém da família depois que perdemos aquela pessoa, perguntando, poxa, eu perdi minha mãe ano passado, quem que não perdeu um pai, ou perdeu uma mãe, perdeu uma coisa, eu podia ter feito mais por ele e por ela. Todo mundo não passa por isso? Nós poderíamos ter tido mais contato, poderíamos ter tido mais tempo, poderíamos ter dado mais atenção, poderíamos ter dado mais carinho, poderíamos ter feito alguma coisa a mais. Faz agora, irmão, principalmente de levar a pessoa a Cristo. Levar, fazer a sua lista. Nenhum missionário R.A. Soares diz, quando ele aceitou Jesus, ele leu Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Ele disse, Jesus, eu vim, aí fez a lista. Mamãe ainda não veio. A mãe dele não era de Jesus ainda. O pai era desviado. Aí você citou o nome dos irmãos dele, citou Adilson, Humberto, Tendaí e Haroldo. Citou tudo diante de Deus. Todos eles foram vindo. Nós temos que ser valentes, colocar diante de Deus, entenda? Porque as pessoas devem vir, vem o Ciro Fenício, vem o grego, entenda bem, vem o judeu, vem o da sinagoga religioso, vem, e ainda não dá tempo aqui de falar de tudo. É claro que depois eu vou falar de um oficial do rei. Deixa eu pular aqui desse aqui, porque o oficial do rei está aqui em Marcos, em João. Primeiro deixa eu falar no capítulo 9, no versículo 14, de um pai. É um pai que vai até Jesus, Marcos mesmo, capítulo 9, versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram, e perguntou aos discípulos, que é que discutir com eles? E um da multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha despedaçam, e ele espuma e range os dentes, vai se secando, e eu disse aos teus discípulos que expulsassem e não puderam, e ele respondendo lhe disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, nossa mensagem, se tu podes crer, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ele disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, como se fosse aqui um destaque que eu estou dando. Por quê? Disse, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. O incrédulo buscou o Senhor, ele não acreditava, mas o filho estava ali. O filho estava dando ataques, entenda bem, jogava no fogo, na água. Olha, leva até Jesus. Os discípulos deles oram também. Chegou lá, o discípulo não estava, não conseguiu. Senhor, trouxe-te meu filho aí. Não conseguiram expulsar, ele tem um espírito mudo, é um espírito, uma coisa que não fala nada, só fica agitando meu filho, fazendo isso com meu filho, joga meu filho no fogo, joga meu filho na água, faz o meu filho secar, faz ele ranger os dentes. Eu roguei aos teus discípulos, não conseguiram. Jesus disse, vocês são incrédulos. Tá, o menino aqui. O demônio agitou, não falou nada. Não deu. Pai, quanto tempo lhe sucede isso? Desde a infância, muitas vezes faz isso. Eu roguei, não conseguiram. Você pode fazer alguma coisa? Tu pode fazer alguma coisa? Faz. Já viu o incrédulo como faz? Você pede ação, quer oração? Ora.
Faz a oração, não é verdade? Você já orou por alguém? Eu, como pastor, já orei, que você ora para a pessoa fica assim. Não está nem aí. Ele incrédulo. Se tu pode fazer uma coisa, tu pode, tudo é possível que crê. Aí ele caiu. Já ouviu alguém falar? A ficha caiu. Ele entendeu. Ajuda a mim, que eu que sou incrédulo. Você não é Deus de cima, não sou eu. Quer dizer, um pai incrédulo. Ele buscou Jesus. Ele que não acreditava nessas coisas, não acreditava em nada, buscou. Como quantas vezes nós chegamos aqui também sem acreditar. Mas por quê? Porque estavam doentes, ou principalmente era um pai, uma mãe, era um marido, uma esposa, era um filho, uma filha, que o pai estava desesperado, estava aflito, estava angustiado. Um dia um homem teólogo me pediu ajuda. Ele não cresceu da maneira que deu pregar, entenda? Mas o pai dele estava partindo com um câncer para a eternidade, ele conhece o Evangelho e ele conhece a eternidade. Disse: pastor Jaime, por favor, dá uma palavra para o meu pai. Meu pai, um português, entenda bem, a vida dele é religioso, mas não aceita Jesus como Senhor, como Salvador. Ele disse uma porção de coisa para mim. O senhor visita, meu pai visita. Pois é, eu vou. Cheguei lá, o pai dele, logo que eu fui falar de Jesus, para mim. O pai dele só esperando a morte. O pai dele assim: eu conheço Jesus desde que eu nasci. Ele disse assim: mas o senhor tem que esquecer esse Jesus que o senhor conheceu, Jesus da igreja dos crentes, Jesus da igreja dos católicos, Jesus de qualquer jeito. Você tem que conhecer Jesus da Bíblia. Ele parou assim: esse que morreu na cruz por Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado, ele morreu pelos meus pecados, ele morreu pelos seus pecados. É esse Jesus que o senhor tem que receber no coração. A Bíblia diz que no coração se crê, com a boca se confessa. Não lembro de toda a mensagem. Dei a mensagem para ele, ele disse: eu aceito. Logo depois ele partiu para entender, mas partiu salvo. Amigo, é coisa séria. O religioso pediu. Nós temos que apresentar esse Jesus que faz a diferença, entenda? Então, vamos recapitular. Vimos o quê? Um chefe da sinagoga buscar Jesus. Vimos uma mulher Ciro-fenícia. Vimos, entenda bem, entenda agora o que? Um homem incrédulo. E agora, eu vou ver só 4 casos aqui. João capítulo 4, versículo 46. João 4, 46. Diz: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo isso, que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse curar o seu filho, que já estava morto. Então um homem oficial do rei, olha, imagine, podia agir de outra maneira, podia convocar o Senhor Jesus, poderia mandar prendê-lo, 2 soldados, ter que lhe a força, como fez o rei da Síria, que mandou um exército cercar o profeta Eliseu, e não foi bem sucedido. Mas qual é a nossa lição? Essas pessoas procuraram Jesus, e os filhos do reino não estão procurando. Por isso que Jesus falou, agora não é a cura de um parente, é a cura de um amigo que estava doente, um amigo que estava violentamente atormentado, e ele não foi ali por um parente dele, mas era um amigo. E quantas vezes a Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado que irmão. Vamos agora, só para você entender, Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. O que é um centurião, pastor Jaime? Um capitão de 100, capitão romano. Chegou junto dele, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Não era um parente, era um amigo, um criado que trabalhava para ele. Mas quantas vezes acontece? A pessoa trabalha, não é verdade? Isso, e se torna até um amigo. Acontece, um amigo mesmo. É o chefe dele, é o patrão dele, mas é o amigo, não quer dizer isso. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Centurião: não, Senhor, eu não sou digno que entre mais no meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Estou fazendo uma leitura rápida, eu quero estar lá na frente. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho um soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vem, vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino
serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu falo isso há algumas décadas já. Hoje eu posso falar isso. Umas 4 décadas, então, estamos aí. Por que eu quero falar? Que eu falo isso aqui. Não é escatológico isso aqui, não é apenas futurista, não é apenas para o juízo final, é para hoje. Tem muito filho do reino rangendo os dentes. Meu filho está nas drogas, meu filho está no álcool. Minha mulher não quer saber de meu marido, meu pai, minha mãe. E tem gente chegando na igreja agora. É um romano, é um oficial, é um religioso, é alguém que vem por um amigo. Mas abre o coração. Mensagem que eu dei quando eu dei, vim para. Se você pegar o meu esboço aqui, não tem o que eu estou pregando para você agora. Preguei por inspiração. Não tem. Meu esboço é outro, completamente. Mas falo do que eu preguei agora. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. A sorte não bateu na minha porta, pastor Jaime. A respeito do meu filho, a sorte não bateu. Não é a sorte, é alguém que é maior que a sua sorte, que é Jesus, irmão. Jesus é maior do que a sorte, é Ele que está batendo na sua porta para salvar a sua família. Ele disse: crê em mim, serás salvo tu e a tua casa. Eles estão vindo o fenício, está vindo o grego, está vindo o sírio, está vindo o oficial romano, estão vindo. E a igreja de Cristo não está vendo a salvação que poderia ter. Não, vamos lutar pela família. Tem que ser valente. Campanha da família é sagrada. Entende? É toda a 4, não é acabou o manto, não acabou a mão, não, aí nós vamos ter a arca da salvação, até toda a família vire. E quando tiver uma família, você vai começar a orar pelos amigos como ele. Essa é a mensagem que Deus colocou agora. Lute pelos seus, porque senão, terminando, agora sim, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior, misericórdia, eu não quero estar nesse grupo. Vamos lutar pela família, amém, pessoal?